O que eles querem aqui? Ficar um pouquinho mais com ela, não era errado. Eles achavam que era merecida uma despedida maior. 10 dias pelo menos. O servo poderia até ficar esse tempo ali, se ele quisesse, com sua comitiva. Ou se ele quisesse ir embora, talvez pudesse ir embora, e depois eles enviariam a moça com uma outra comitiva para levar a moça até a casa de Abraão. Não sabemos ao certo qual seria a proposta deles exata, mas eles propõem isso. E então nós encontramos na sequência, mais uma vez, a prioridade do servo. Vejam o que acontece. O servo responde assim, versículo 56. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Permiti que eu volte ao meu Senhor. Dois fatores importantes aqui. Vocês devem observar o que ele fala no versículo 54, o que ele fala no versículo 56. Ele repete a mesma frase. Permiti que eu volte ao meu Senhor, versículo 54, e no versículo 56, permiti que eu volte ao meu Senhor. Porque essa frase aparece duas vezes, emoldurando o trecho da hesitação do irmão e da mãe de Rebeca. Porque essa parte da hesitação é emoldurada em cima e embaixo por essa frasezinha do servo, permiti que eu volte ao meu Senhor. Por quê? Porque eles querem realçar que mesmo sendo justa aquela reivindicação de que Rebeca ficasse um pouco mais, o desejo do servo, a insistência do servo no sentido de cumprir o seu dever estava acima daquilo e tinha destaque maior. É claro que o desejo deles era justo, mas o autor bíblico colocou essa moldurinha em cima e embaixo, versículos 54 e 56, permiti que eu volte ao meu Senhor, permiti que eu volte ao meu Senhor, para realçar que o desejo do servo de realizar aquela missão tinha destaque muito maior e importância muito maior do que os sentimentos dos familiares. E mais, notem bem, há um outro detalhe aqui. Ele diz o seguinte: pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. O que ele quer dizer com isso? Olha, a missão que eu estou realizando é uma missão do Senhor. É Ele quem está à frente dessa missão. Então, ela é prioritária e urgente. Deixem que eu volte. Eu entendo os sentimentos de vocês, mas deixem que eu volte. Eu repito isso 2 vezes. Deixem que eu volte. Porque essa missão que eu vim realizar aqui é uma missão que teve o Senhor à frente. Ele me conduziu, Ele é o dono dessa missão. E sendo Ele o dono dessa missão e dessa tarefa, é essa missão que deve ter prioridade acima dos seus sentimentos. É essa missão que deve ter prioridade acima de qualquer outra coisa. Prioridade e urgência. Então, o servo mostra isso então. Então, quais são as prioridades que aparecem aqui nesse texto? São 2 prioridades. Gratidão e missão. Essas são as prioridades que nós vemos nesse pequeno trecho. O servo mostrou que ele priorizava a gratidão e ele priorizava a missão. E isso eu gostaria de deixar com você que está me ouvindo. Se você é um servo, se você é um servo de Cristo, se você é um servo do Senhor, do céu e da terra, do dono de tudo, se você foi comprado pelo preço do sangue de Cristo e é colocado agora na família de Deus como servo dele para honrá-lo, para servi-lo, para viver para ele, se você é um servo, você deve gravar em sua mente essas 2 palavras. E essas 2 palavras devem ser prioridade em sua vida. Você tem que ajustar
ajustar a sua vida a essas duas prioridades. Pastor Marcos, diante desse texto, tendo aprendido essas coisas agora, enquanto me preparava para fazer esse sermão, tendo aprendido essas coisas, eu tenho que rever a minha vida, tenho que rever as minhas prioridades e colocar entre as minhas maiores prioridades essas duas palavras: gratidão e missão.